A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, povo de Deus, Igreja do Deus vivo, coluna e fortaleza da verdade. Meus irmãos, mais uma vez aqui estamos para com alegria convidar vocês a gente fazer a meditação na palavra de Deus de hoje, que está escrito e registrado no Evangelho de Jesus Cristo com a narração de Mateus. Mateus capítulo 13, do versículo 24 a 30, que vai falar sobre a parábola. Jesus vai falar sobre a parábola do joio e do trigo. Aí em seguida a gente lê a explicação da parábola feita pelo próprio Jesus. Vamos orar ao Senhor e dizer assim ao nosso Deus: Senhor nosso Deus, Pai Santo de infinito poder, nós te louvamos, Pai, pela sua infinita misericórdia, pela sua infinita graça. Nós te pedimos, Senhor, se faz presente em nosso meio, nós que lendo estamos e meditando na sua palavra, e todos aqueles que estão também conosco, através desse canal, lendo e meditando na tua palavra. Abençoa todos nós, que toda honra e toda glória seja para ti. Se faz conosco presente, Senhor, através do seu Santo Espírito. Dai-nos sabedoria e entendimento de sua palavra, porque só o Senhor é poderoso e digno de toda honra e toda glória. Amém. Então, meus irmãos, Evangelho de Jesus Cristo, narrado por Mateus, a partir do versículo 24 ao 30, narra a parábola do joio e do trigo. Mais na frente a gente vai ler também a explicação da parábola do joio e do trigo pelo próprio Jesus. Antes eu quero fazer esse convite a vocês. Vocês querendo contribuir com o canal, vocês se inscrevam no canal. Toque no sininho com a opção para todos e assim vocês estão contribuindo. Não com dinheiro, porque aqui não é o nosso propósito. Disse Jesus: de graça recebestes, de graça dai. Não, a contribuição de vocês é para ajudar a gente a expandir esse evangelho para todos os povos, línguas e nações, através desse canal de comunicação. Vocês se inscrevam no canal, se forem tocados por Deus, e assim vocês também podem contribuir, compartilhando com os amigos, com as amigas, e assim esse evangelho vai sendo expandido para todos os povos, línguas e nações, através dessa ciência dada por Deus, que é a comunicação. Então, meus irmãos, vamos ler e meditar na palavra do Senhor, que diz assim: título da parábola: a parábola do joio e do trigo, ou do trigo e do joio. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino de Deus, ou o reino dos céus, é semelhante a um homem que semeou a boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhes disseram: Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou-lhe o Senhor, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescerem juntos, até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai e em feixes, para ser queimado, mas o trigo recolhei no meus celeiros. Aqui foi a explicação, a parábola que Jesus contou
do joio e do trigo. Agora, a explicação da parábola do joio e do trigo pelo próprio Jesus, mas em particular, em casa ele explicou aos discípulos, dizendo assim: explicação da parábola do joio. Então, despedindo a multidão, foi Jesus para casa e, chegando-se a ele, seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. Os joios são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação dos séculos. E os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choros e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Meus irmãos, muito eficaz, muito edificante é a palavra de Deus. Palavra de Deus 100% verdadeira e digna da gente ouvir e digna da gente obedecer, porque a palavra de Deus é poderosa para salvar. A saber, os que ouvem a palavra, crê e obedecem, são salvos. Quem falou foi Jesus. Quem crê e for batizado com o Espírito Santo será salvo. Aquele que não crê é condenado. Mas pelo que Jesus conta aqui, e verdade é, e nós cremos, e ele na explicação diz: quem são os filhos de Deus? A planta que o Pai plantou, essa dá frutos. E qual é a planta que o Pai plantou? O trigo. O trigo é o povo de Deus. Foi Deus que plantou. E como Jesus disse também: não foi vós que me escolhestes, eu fui quem escolhi a vós, para que vades e deis frutos e frutos permanentes. Inclusive, há pouco tempo, eu preguei e fiz uma pregação muito parecida ou semelhante com esta em outro canal. Mas é tão edificante de um jeito e tão verdadeiro que a gente lê outro texto e faz a semelhança. Aí está, irmãos, o trigo, o povo de Deus. Foi Deus quem plantou o trigo, é a boa semente. Deus plantou a boa semente lá no jardim do Éden, e quando plantou, disse ao casal, quando Deus criou o homem, disse ao casal, Adão e Eva: vocês comam de todos os frutos do jardim, mas não comam daquela árvore, porque se vocês comerem daquela árvore, vocês morrerão. Deus liberou ele para comer as árvores, os frutos das árvores que ele ordenou, mas ele proibiu uma, que era a semente do mal. Até aí, Deus tinha plantado somente o trigo. Aí Deus todos os dias vinha visitar o homem, Adão e Eva, no jardim, e Adão e Eva ouviam a voz de Deus no jardim todos os dias, isto é, até enquanto eles não pecaram e não desobedeceram a Deus. Mas Deus se recolheu para o trono da graça, o trono dele, e ali, na calada da noite, o inimigo veio para semear o lado mau. O adversário, o diabo, entrou na serpente, e atraiu a mulher. Conversando com Eva, disse: como é? Deus disse assim, que se vocês não comessem daquela árvore, se vocês comessem daquela árvore, vocês morreriam. Não, vocês não vão morrer não. Que bicho mentiroso. Como disse Jesus, que o diabo é o pai da mentira desde o princípio, e homicida também.
Não, disse o diabo, foi Deus que disse que vocês, se comessem daquela árvore, morreriam. Não vão morrer não, pelo contrário. Se vocês comerem da árvore, vocês vão ser conhecedor do bem e do mal. Vocês vão ser igual a Deus, conhecedores do bem e do mal. Coma. Eva caiu na onda da mentira do adversário e desobedeceu a Deus, comeu da árvore que Deus tinha proibido e deu seu marido para que ele comesse. E ali o pecado entrou ali, o mal foi semeado ali, do jeito que Deus disse. Fez a semelhança aqui da parábola do joio, do trigo e do joio. O trigo Deus plantou quando criou o homem e proibiu que ele não provasse daquela árvore, porque eles só iam viver através do bem. Mas o diabo veio e ofereceu a semente do mal para eles, e eles desobedeceram a Deus e comeram a árvore proibida. Quando Deus chegou no outro dia, que foi ver, quando clamou pelo nome de Adão, lá estava Adão escondido por trás da árvore, todo desconfiado, porque a consciência já estava doendo, porque tinha desobedecido a Deus. E Deus disse: Adão, onde você está? Adão disse: ouvi a sua voz lá no jardim, e a gente se escondeu porque estamos nus. Eles, antes de comer a semente do mal, da árvore que Deus tinha proibido, eles não conheciam o mal ainda. Mas aí Deus disse: mas quem foi que mandou você comer a semente, que eu disse, a árvore que vocês não comessem, do fruto dela, e vocês comeram? Aí foi Adão disse: foi a mulher que você me deu, que me mandou. E a mulher disse: foi a serpente. Aí Deus ali puniu o homem, dizendo: a partir de agora você vai comer do suor do seu rosto, vai ter que trabalhar. Porque lá no jardim, e eles iam ter toda a árvore para comer, água limpa para eles beberem, ia ter uma vida sem trabalhar. Mas depois do pecado, aí veio tudo quanto não prestava para a humanidade, inclusive a morte física e o distanciamento de Deus. Porque Deus distanciou, expulsou eles do jardim e ainda botou lâminas cortantes para que eles não voltassem para o jardim e não comessem da árvore da vida e vivessem eternamente no jardim, no pecado. Lançou eles fora, e ali toda a humanidade, através da desobediência do primeiro casal, do primeiro Adão, do primeiro homem, veio a morte física para toda a humanidade e a morte espiritual, que foi o distanciamento de Deus. O homem ficou separado da glória de Deus, mas agora só pode se aproximar através de Cristo Jesus. É o pão vivo que desceu do céu. Todo aquele que ouve a palavra de Deus, que se fez carne em Cristo, ele sai da morte que herdou do primeiro Adão, no pecado. Todo aquele que ouve e que crê na palavra, nos ensinamentos de Jesus, ele sai da morte para a vida, ele é ressuscitado, como o apóstolo Paulo diz. Nós, na primeira criatura, estávamos mortos em nossos pecados e delitos, quando Deus, através de Cristo Jesus, ou seja, através da palavra que se fez carne em Cristo, nos ressuscitou e nos tirou da morte para a vida, nos tirou das trevas para a luz. Mas, meus irmãos, aí Jesus explicando aqui quem é o trigo, que é o povo de Deus, foi a planta que o Pai plantou, e quem é o joio, que é o povo do diabo, é o povo, são os filhos do diabo, é o joio. Quem plantou foi o maligno. O joio são os filhos do maligno, os filhos do diabo, porque foi o joio, a malignidade quem plantou foi o diabo. E como Jesus disse aqui, que os servos daquele Senhor disseram: mas o Senhor quer que a gente arranque o joio e deixe só o trigo? Eles disseram: não, deixe eles crescerem juntos. Na época da safra, que for dar os frutos, aí eu digo para vocês arrancarem
o joio e lançarem no fogo. E o trigo vai para os meus celeiros. É no dia da vinda do Senhor. Quem vai arrancar o joio e lançar no lago de fogo, juntamente com o diabo, a besta e os falsos profetas, vai ser Jesus que vai arrancar e vai lançar eles lá, porque não são filhos de Deus. São árvores que não dão frutos. A planta que o Pai não plantou não dá frutos. É o joio. Então eles não têm ouvidos para ouvir a palavra de Deus. Eles não podem ouvir. Mas o trigo, que foi a planta que o Pai plantou, eles têm ouvidos para ouvir. É como Jesus diz, que compara também com as ovelhas dele. As ovelhas e os cabritos. Tem muita semelhança com essa parábola do joio e do trigo. As ovelhas é o povo de Deus, os cabritos são os filhos do diabo. As ovelhas, Jesus diz que ouve a voz dele, conhece a voz dele e vem. E quando eles vêm, mesmo estando no mundo pecaminoso, quando ouve a voz de Jesus, eles vêm no tempo determinado por Deus. Eles vêm e saem do mundo pecaminoso, saem da morte para a vida, saem das trevas para a luz, porque são de Deus, são as plantas que o Pai plantou, é o trigo. Esses aí é comparado, o joio e o trigo, com dois aferramentos. João veio pregando a vinda de Jesus, abrindo os caminhos, e disse que Jesus tinha, ele contou como uma alegoria, tinha o machado para cortar as árvores que não dá fruto, já está posto nas árvores que não dá fruto. O machado, Jesus vai cortar pela raiz e vai lançar no fogo as árvores que não dão frutos. Quais são as árvores que não dão frutos? As árvores que o Pai não plantou. O joio são os filhos do diabo. Aqui na parábola diz que quando Jesus vir, vai lançar o joio no lago de fogo. Em Apocalipse diz que o diabo também, assim como o ser humano foi lançado fora do jardim, e só pode obter vida e vida em abundância aqueles que são chamados por Deus para receberem vida e vida em abundância em Cristo, porque Deus disse que não era Deus dos mortos, mas é Deus dos vivos. Quem são os vivos? É o povo de Deus representado pelo trigo, a árvore que o Pai plantou. Essa daí vai ter vida e vida em abundância em Cristo e receber vida. E Deus vai passar a ser povo deles, já é povo deles, a saber, todos aqueles que ouvem e que guardam a palavra de Deus, é tido como povo de Deus, selado com o Espírito Santo da promessa. Porque vão estar escritos no livro da vida do Cordeiro dos filhos de Deus. Mas os filhos do diabo, que é o joio, eles vão ser cortados pela raiz e lançados no lago de fogo, juntamente com o pai deles, com o diabo. Porque não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Não vão estar escritos como filhos de Deus, salvos em Cristo, que receberam vida e vida em abundância em Cristo. Abraão gerou filhos da promessa. Gerou os filhos da promessa, os filhos que haveriam de receber vida e vida em abundância em Cristo. Esses filhos que Abraão gerou segundo a alegoria, são os filhos que Abraão gerou com a sua esposa legítima, com Sara. E aí foi onde Deus disse: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Sou o Deus dessa descendência viva, dos que hão de receber vida e vida em abundância através do descendente Jesus Cristo. Eu não sou o Deus dos mortos, assim falou Deus. Que os mortos são os filhos que Abraão gerou para o pecado. Essa descendência aí, Deus não é Deus deles não. Deus falou e está falado. Segundo a alegoria, são os filhos que Abraão gerou com a escrava para o pecado, a descendência de Ismael. Esses aí, segundo a alegoria, é como se fossem os filhos do mundo. Mas os filhos de Deus são aqueles que estão escritos no livro da vida do Cordeiro e receberam vida e vida em abundância em Cristo, porque Deus é o Deus dos vivos e não dos mortos. Deus é o Deus do trigo, da plantação que Ele plantou. Deus não é Deus do joio, que não dá frutos porque foi o adversário que plantou. Você não vai encontrar trigo lá no pé de joio não, que joio nem fruto dá. Também não vai encontrar
joio, já que o joio não tem fruto, vocês não vão encontrar lá na plantação do trigo. Semelhantemente o rebanho de ovelhas, ovelhas da cordeiro, da cria de cordeiros. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cordeiro, ele é o pastor das ovelhas, é o Cordeiro de Deus, é o pastor que governa o único rebanho que ele vai formar de todos os povos, línguas e nações na sua vinda, para ser um só rebanho e ser guiado por um só pastor, que é Jesus Cristo, que até hoje já é assim. Jesus é o cabeça desse corpo. Jesus é o pastor das ovelhas. Jesus não é tido na Bíblia de maneira nenhuma como cabrito ou como bode. Não, não e não. Jesus é tido na Bíblia como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cordeiro, você encontra cordeiro no rebanho de ovelhas. E ovelha representa o povo de Deus. Governado pelo cordeiro chefe, pelo cabeça, o pastor das ovelhas, é Jesus Cristo que o Pai nos concedeu. Assim é, e não pode ser diferente, porque a palavra de Deus falou, está falada. Então, meus amados irmãos, em Apocalipse, eu li agora à noite em outro canal, onde o Senhor Jesus pede que não seles as profecias do livro, deste livro, da palavra de Deus, até que ele venha, que os pregadores da palavra de Deus continuem lendo muito a palavra de Deus e pregando, porque os que têm ouvidos para ouvir, ouvem e vêm, porque são ovelhas do rebanho de Cristo. E as ovelhas de Cristo conhecem a voz de Jesus, e Jesus conhece as ovelhas dele pelo nome. Então, quando ele chama no tempo determinado pelo Pai, as ovelhas vêm. Então, continue pregando a palavra de Deus. Mas ele disse que os que têm ouvidos para ouvir, eles vêm e vão se santificar mais ainda. As ovelhas vão ser mais justos ainda, são justificados em Cristo. Mas aqueles que não têm ouvidos para ouvir, é comparado ao joio que o diabo plantou. Eles não vão ter ouvidos. Pregam a palavra de Deus, eles fazem trincar os dentes, ter ódio, ter raiva. E se eles ouvirem a palavra de Deus, é para odiar mais. E a Bíblia diz que eles ouvem a palavra, mas vão ser mais injustos ainda. Eles vão ser mais imundos ainda. Em Apocalipse diz, os imundos continuem sendo mais imundos ainda. Por isso que a palavra de Deus em Cristo Jesus sempre dizia, quem tiver ouvidos para ouvir, ouça. É errado a gente dizer, os salvos dizer, eu aceitei Jesus. A salvação não é mérito humano, é graça de Deus. É para quem Deus usar de misericórdia, é para os que estão escritos no livro da vida dos salvos. É para as ovelhas, não é para cabritos. A palavra de Deus só vai ter ouvidos para ouvir. O trigo que o Pai plantou, esses dão fruto, como Jesus disse, não foi vós quem me escolhestes, mas eu fui quem escolhi a vós, e designei vocês para que vocês deem frutos e frutos permanentes. Porém, meus queridos irmãos, Deus é infinitamente poderoso. Na parábola, ou na alegoria que Paulo faz, baseado no que Jesus falou, a palavra de Deus já está tudo do jeito que ele fez desde o princípio. Deus é soberano. Jesus disse que pela porta estreita é a porta que vai passar os salvos. Exige renúncia. Exige renúncia dessa vida pecaminosa, do pecado. Como Jesus disse, aquele que me ama, deixa essa vida pecaminosa, odeia o pecado e renuncia e sai dela. Mas aquele que me ama e renuncia essa vida pecaminosa por amor a Jesus, ele disse que vai perder essa vida terrena e pecaminosa,
mas em compensação achá-la a vida eterna, o descanso eterno em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, o povo de Deus tem ouvidos para ouvir. Quem é de Deus ouve a palavra de Deus, porque tem ouvidos dados por Ele. E quem é que tem ouvidos para ouvir a palavra de Deus? As ovelhas, porque é tido na Bíblia como uma parábola, que é tido na Bíblia como o povo de Deus. Quem é que vai ouvir a palavra de Deus e vir? É o trigo que o Pai plantou, e a plantação que o Pai plantou dá frutos, e esses frutos foram Jesus que veio e escolheu essas árvores já determinadas pelo Pai e designou para que deis frutos permanentes. E não é honra e glória do homem, não. O homem não tem mérito para se salvar, mas de jeito nenhum. O homem no primeiro nascimento, segundo a carne e o sangue, ele está morto em seus pecados e delitos, porque traz as herdades do primeiro Adão, homem pecaminoso e desobediente a Deus. Só passa a ser filhos de Deus, sim, porque na primeira criatura, no primeiro nascimento, ele é apenas criatura de Deus. Mas no segundo nascimento, que não é mais da vontade da carne, nem do sangue, nem do homem, nem da mulher, nem do varão, nem da varoa. O segundo nascimento é da vontade de Deus. Não depende de quem quer, nem de quem corre. Depende de quem Deus usar de misericórdia. Então, mais uma vez repito, errado é dizer, o salvo dizer, eu escolhi Jesus. Não, o Espírito Santo te convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Deus te deu o dom da fé, que não é mérito humano. A fé é um dom de Deus. É mediante a fé, mediante a graça de Deus, graça, favor imerecível. Ser humano nenhum merecia salvação, mas Deus, através de sua graça e misericórdia e amor pelos salvos, Ele derramou a sua graça e o seu amor e a sua misericórdia nos vasos de honra que foi preparado por eles desde a fundação do mundo, para serem salvos em Cristo Jesus. E os vasos de desonra que Deus preparou desde a fundação do mundo, para derramar sobre eles a ira dele, que são a plantação do joio, plantado pelo adversário. Esses não vão estar escritos no livro da vida do Cordeiro, no dia da vinda de Cristo. O joio plantado pelo diabo, como o pai deles também não vai herdar o reino do céu, porque já caiu lá de cima, e não tem mais retorno para ele lá. O destino dele, do diabo, é o lago de fogo, juntamente com a besta, o falso profeta, e todos seus filhos, que são o joio que ele plantou. Mas o trigo que Deus plantou prospera, dá frutos, e Jesus traz consigo a pá para juntar o trigo da eira, limpar a palha através da palavra e de seu sangue na cruz, porque o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. E leva o trigo para a glória de Deus, para o Senhor nosso Deus. Porque não é da vontade do Pai que nenhum dos seus se percam. Quando ele conta a parábola das 100 ovelhas, essa mesma pregação eu usei há pouco tempo em outro canal. As 100 ovelhas, um determinado homem vai levando o rebanho de 100 ovelhas. Uma delas do rebanho se debanda na mata, se desvia e fica 99. Aquele homem não fica satisfeito com as 99. Ele pega as 99 e guarda ela no aprisco ou no curral, como assim a gente queira chamar, e vai atrás da ovelha perdida. E quando ele encontra a ovelha, ele vai fazer festa com seus amigos. Assim é toda a vida que uma das ovelhas do Senhor sai do mundo pecaminoso e aceita Jesus, se arrepende de seus pecados e passa a servir a Deus em espírito e verdade, a festa do céu. Mas ali ele traz aquela ovelha perdida, junta com as 99 e forma um rebanho de 100. 100 é um número simbólico que representa dizer que Jesus vai salvar 100% das ovelhas do povo de Deus, vai ser salvo nele. Porque não é da vontade do Pai que nenhum de seus pequeninos sejam perdidos ou se percam,
mas sejam salvos em Cristo Jesus. E assim falou Jesus, que a vontade do Pai é que todos aqueles que Ele deu para Ele salvar, Ele salve. E Ele disse, eu vou ressuscitar no último dia e vou salvar. Porque a vontade do Pai é essa. E Jesus veio designado pelo Pai para salvar as ovelhas e os cabritos ser lançados no lago de fogo. A vontade do Pai é que Jesus venha para purificar mais o trigo que o Pai plantou, tirar a palha e levar o trigo para a glória puro, lavados na palavra e no sangue de Cristo, que nos purifica de todo o pecado. E assim vai acontecer. A palavra de Deus é infinitamente poderosa, Deus é soberano, há injustiça da parte de Deus, até a palavra pergunta e a palavra responde. Por Deus ter feito de antemão vasos de honra, para usar sobre esses vasos a sua misericórdia, a sua graça e o seu amor, e levar salvos em Cristo para a glória. E fez vasos de desonra também de antemão, suportou os vasos de desonra, preparados de antemão para a perdição, para ser lançado sobre eles a sua ira. E o cálice da ira do Senhor está preparado para ser lançado no dia da segunda vinda de Cristo, ser lançado nos filhos da desobediência, nos filhos do diabo que ele plantou. O joio. O trigo é o povo de Deus. Mas a ira do Senhor, o cálice da ira do Senhor, está preparado para ser lançado no diabo, falso profeta, a besta, e nos filhos do diabo, que é o joio que ele plantou. Mas o trigo vai resplandecer para a glória de Deus. Vão receber de Deus a claridão, porque ele aqui na terra já passa, os filhos de Deus salvos em Cristo, já é a luz do mundo, já é o sal da terra, que recebeu luz de Cristo, que é a luz, e todos os que creem em Cristo jamais andará em trevas, porque ele foi quem disse, garantiu, e a gente crê convicta, com muita convicção. E para a honra e glória de Deus, a palavra de Deus 100% verdadeira. Deus é fiel e não é o homem para que minta. Deus é 100% verdadeiro e Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Jesus é o caminho que nos leva ao Pai. Jesus é a palavra de Deus que se fez carne nele. Quem obedece essa palavra vai caminhando no caminho certo para a glória de Deus. E é a vida, porque são palavras de Deus, palavras de vida eterna, que Deus enviou ao mundo em Cristo Jesus para nos salvar. Cordeiro de Deus, Cordeiro puro e imaculado, que morreu pelos nossos pecados, a saber, os pecados dos salvos em Cristo, para a honra e glória do Pai. Ovelhas de Deus, é o rebanho de Jesus, salvos. Os cabritos, lançados no inferno, no lago de fogo, juntamente com o diabo, o falso profeta e a besta. As ovelhas, povo de Deus, os cabritos, povo do diabo, vai ser lançado no fogo. E as ovelhas, para a glória de Deus, juntamente com o trigo, que é a mesma coisa, é a mesma parábola. Meus irmãos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo comigo esteja, com a minha família e com todos vocês também. Palavra de Deus, verdade é. Bem-aventurados aqueles que ouvem e guardam e obedecem a palavra de Deus. E bem-aventurados aqueles que pregam a palavra de Deus, os ensinamentos de Cristo, para a honra e glória do Pai. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém.